Está dizendo que algumas pessoas serão removidas da reunião. Gente, essa vida agora está gravando. Estamos gravando. Sejam bem-vindos à nossa primeira semana dialógica sobre acessibilidade e inclusão do curso de pedagogia da UFRN. Essa semana ela está sendo promovida pelo Centro Acadêmico de Pedagogia Paulo Freire e pela Coordenação de Acessibilidade e Inclusão, que foi criada nessa gestão 2020 do Centro Acadêmico. Tá? Nós teremos agora a nossa abertura com a nossa querida, maravilhosa, perfeita, linda, que eu amo tanto. Vou parar. Professora Luzia Guacira. Professora Guacira, ela já está na área de inclusão já há um bom tempo. Eu ia falar o currículo dela aqui, gente, mas não dá, senão eu vou passar a tarde todinha. Mas a professora Guacira, ela é credenciada no programa de pós-graduação em educação da UFRN, na linha de pesquisa Educação e Inclusão em Contextos Educacionais. Ela vai fazer a nossa abertura, tá? Depois da abertura de Guacira, nós veremos um vídeo bem curtinho e daremos início à fala dos nossos colegas convidados, que vão falar sobre os estágios nas instituições públicas e particulares. Boa tarde, Guacira. Boa tarde, Socorro. Desse jeito, minha autoestima, ó, olhar para cima. É porque a gente te ama. Coisa boa. Boa tarde a todos e todas que estão apreciando, né, esse dia de abertura de um evento muito bem organizado, que eu acompanhei aí, a organização dos meninos e meninas do CAPED. Então, brevemente, eu vou fazer uma descrição, né? Pode ser que tenha alguém com baixa visão ou cegueira nos assistindo. Eu sou a professora Luzia Guacira, recém-aposentada, né, da UFRN, não estou mais na graduação, mas continuo na pós-graduação, tanto no mestrado acadêmico, quanto no mestrado profissional. Então, sou uma mulher com meio século de vida já, cabelos castanhos escuros e curtos, de pele clara. Uso óculos de grau e, no momento, estou vestindo um vestido preto com flores nas cores vermelha, rosa e branca na parte superior do busto. Encontro-me em casa, em uma sala, onde se vê por trás de mim um estante com livros. Não usarei slides, pois a minha fala é curta, né, e não se constitui em exposição de tema, e sim falar um pouco sobre o evento. Então, foi com alegria que recebi a incumbência de fazer a abertura da primeira semana de acessibilidade e inclusão no curso de pedagogia da UFRN, dentro da qual se dá a primeira semana dialógica de inclusão escolar da pessoa com deficiência, trazendo como tema educação especial na perspectiva inclusiva, múltiplos desafios e possibilidades para o cotidiano escolar. Eu quero agradecer e parabenizar toda a equipe do CAPED pela idealização, organização e execução de atividade tão importante para a formação de professores, né, no campo da educação especial, perspectivando a constituição de uma escola inclusiva, ou seja, uma escola onde a diversidade e a diferença inerentes a todo ser humano sejam consideradas, valorizadas, respeitadas e atendidas. Então, é do conhecimento de todos que a inclusão, seja ela no sentido escolar, social, cultural ou outro qualquer, é um movimento que não se refere apenas às pessoas com deficiência, né? Pelo contrário, é um movimento social amplo que vem ocorrendo em diferentes lugares e em vários segmentos da sociedade. Movimento esse que retoma e faz parte e faz valer a luta por direitos já declarados no dia 10 de dezembro de 1948,
na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aliás, documento que recomendo a leitura para quem ainda não leu e a releitura para quem dela já tem conhecimento, né, de forma a que se tenha uma compreensão comum desses direitos e liberdades, a fim de que nos esforcemos, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, adotando em nosso cotidiano pessoal e profissional ações colaborativas, atitudes individuais e coletivas compromissadas em promover a justiça, a compreensão, a tolerância, a solidariedade, o respeito e a amizade, o direito humano e legal que todos, independente de classe social, etnia, religião, gênero, deficiência, têm a estar no mundo e dele participar, né, transformando não em benefício de uns poucos, mas de todos que compõem os espaços que ocupam no mundo e em prol da manutenção da paz. Dito isto, o evento foca a inclusão escolar de pessoas com deficiência, iniciando justamente no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, hoje, 21 de setembro, que foi instituído por iniciativa de movimentos sociais na década de 80, né, lá em 1982, e oficializado pela Lei número 11.133, de 14 de julho de 2005. E vejam que bonito, né? A data foi escolhida logo no dia em que começa a primavera, estação em que as flores preenchem as árvores. Esse acontecimento representa a luta e a renovação das pessoas com deficiência. A celebração da data ela foi pensada por um ativista, Cândido Pinto de Melo, no início da década de 1980. Ele foi um dos fundadores do movimento pelos direitos das pessoas deficientes. É assim que está a descrição do movimento. É um grupo que se organizava para discutir intervenções e transformações na sociedade, em prol dos seus direitos. Data de suma importância, não para pôr em destaque as pessoas com deficiência, mas, sobretudo, para chamar a atenção da sociedade para questões importantes, né, como o preconceito, a discriminação, a estigmatização existente em torno de tais pessoas, que, em consequência, traz a falta de acessibilidade e de oportunidades em muitas esferas sociais a pessoas que estão em condição de deficiência. De forma essa data via reforçar a luta dessas pessoas, né, a luta política, em se fazer reconhecidas como pessoas capazes de se escolarizar, trabalhar, se divertir, amar, enfim, cidadãs e cidadãos ativos e produtivos na sociedade, mas conscientes de que também precisam de suporte, precisam de apoio. Afinal, como diz o poeta inglês John Donne, nenhum homem é uma ilha completo em si próprio. Cada ser humano é uma parte do continente, uma parte de um todo. Pois bem, caros ouvintes, alunos, ex-alunos e pessoas que estão de outros estados aí apreciando este evento. A primeira semana dialógica de inclusão escolar da pessoa com deficiência, protagonizada pelo Centro Acadêmico Paulo Freire, né, do curso de Pedagogia, começando hoje, dia 21/9, até 25/9, traz temáticas que, sem dúvida, provocarão reflexões, né,
a reafirmação e revisão de concepções e de conhecimentos já existentes em torno da temática da educação especial e das pessoas com deficiência, assim como a ampliação desses conhecimentos, né, com a adição de novos saberes que poderão contribuir para que seja reassumido o compromisso em defender os direitos da família humana. Entre esses direitos, o direito à educação escolar inclusiva para pessoas com deficiência. Então, atividades a começar pelo curta de animação, que vocês irão assistir logo após minha fala, Ian, uma história que vai nos mobilizar, baseado na história real de um garoto de 10 anos de idade, chamado Ian, dirigido por Abel Goldfarb, escrito por Gaston Gorali e produzido por Juan José Campanella. Na verdade, um convite, né, a não só pensarmos, mas a desenvolvermos atitudes positivas para retirar da invisibilidade crianças com deficiência que, mesmo estando matriculadas preferencialmente em escolas comuns, como dita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, continuam, em alguns casos, a não serem vistas, né, a serem estigmatizadas, terceirizadas ou excluídas do processo educativo. Percebam, e aí um convite que eu faço é que vocês percebam na história, né, de Ian, a dor de não se sentir querido, de não sentir-se apropriado, de ser humilhado, menosprezado, por ser diferente daquilo que se convenciona como normal. Que vocês possam perceber nas sutilezas das atitudes demonstradas pelos personagens do curta, caminhos de negação e de aceitação, da necessidade da busca, da procura, dos encontros, enfim, e do afeto. Na sequência, após o curta, vocês terão a roda de conversa, práticas exitosas na inclusão de alunos com deficiência na educação básica, por graduandos do curso de pedagogia da UFRN e de outras IES, que falarão sobre suas vivências de estágio remunerado com crianças com deficiência em escolas das redes de ensino público e privado. Certamente apontarão múltiplos desafios encontrados, mas também as práticas pedagógicas exitosas, as quais certamente contribuíram para o desenvolvimento da autonomia, da independência, do estabelecimento de relação positiva das crianças com deficiência e com os demais colegas da turma, assim como para o reconhecimento de suas capacidades e inserção nas atividades, né, e práticas dirigidas aos demais alunos sem deficiência. E também para consolidar a formação de atenção à diversidade. No dia 22/9, o CAPED preparou, né, a palestra que traz como título Capacitismo e a Pessoa com Deficiência no Brasil, que fortalecerá a compreensão de que a pessoa com deficiência não se resume ou se define por sua condição de deficiência, mas por muitas outras características que definem a sua identidade, que não são inaptas ou incapazes de cuidar de suas próprias vidas, por serem cegas, surdas, terem uma deficiência física, mostrando para todos nós que agora os desafios, né, são, como diz Marta Gil, conjugar o apoio a essas pessoas e vontade própria delas, né, de somar suporte e respeito à opinião delas, a tudo que for feito, e com elas, né, e somar também a capacidade de decisão que elas têm e o exercício de seus direitos e da cidadania. No dia 23/9, vocês
vão participar de uma oficina de Libras, né, que todos sabem que é um meio de comunicação tão caro, tão precioso a pessoas surdas, mas também a pessoas surdo-cegas, assim como a outros que possam fazer parte, possam aprender, né? Aprender a Libras para fazer uso dela, né? Principalmente pessoas que não fazem uso da oralidade. E certamente estimulará cada um de vocês a continuar aprendendo essa língua para bem se comunicar com os futuros alunos surdos que porventura terão. A roda de conversa também nesse mesmo dia, né, sobre bilinguismo na educação do discente surdo, que mostrará a importância do conhecimento de duas línguas para a pessoa surda ter mais acesso aos bens produzidos socialmente. Entre esses bens, a educação, né, a alcançarem também seu pleno desenvolvimento cognitivo, linguístico e social. No dia 24/9, a palestra com o tema Tecnologia Inclusiva, uma visão mais ampla sobre a perspectiva do desenho universal, que ampliam as oportunidades de acesso ao conhecimento e aos diferentes espaços sociais por parte das pessoas com deficiência. E, por fim, no dia 25/9, a palestra Educação Inclusiva e Ensino Remoto, tema mais que atual, não é verdade? A respeito do ensino a crianças com deficiência por meio do ensino remoto, que desafia todos nós, professores e professoras, a obter novas aprendizagens no campo do uso das tecnologias, né, para as práticas, para fazer uso nas práticas de ensino e na promoção das aprendizagens também de crianças com deficiência, não só crianças, mas jovens e adultos. E a pensarmos em mudanças necessárias na formação inicial e continuada do pedagogo, por que não? Né? Então, mudanças essas que implicam na vivência dos valores da colaboração, no meu parecer, né, da solidariedade, da interdependência e da complementaridade entre os saberes. Assim, todos os temas escolhidos para fazer parte desse evento indicarão múltiplos desafios, mas também diversas possibilidades de mudança de atitude e de atuação pedagógica junto a estudantes com deficiência em todos os níveis de ensino, né, nas salas de aula comum e também nas salas de recursos multifuncionais. E finalizo, então, minha fala dizendo a vocês, graduandos e ou já professores que participam do evento e demais convidados, né, pessoas com e sem deficiência, que não tenham medo daquele diferente de si, seja qual for a diferença. Pelo contrário, estendam a mão, acolham, pois ser professor é caminhar junto, né? É aprender junto, é vencer os desafios da docência juntos, com o aluno que temos e com as demais pessoas que fazem parte do processo educativo. Não tenham medo dos desafios que a prática docente nos impõe, pois é através deles que crescemos e nos tornamos profissionais mais cientes de nossa responsabilidade com o conhecimento e com o nosso aluno, quer esteja ou não em condição de deficiência. Tomar água. Não tenham medo de ser inclusivos, ou seja, de se comprometerem com o desenvolvimento e a aprendizagem do seu aluno. Não se envergonhem, tampouco se intimidem em ser e dizer sou professor, sou professora. Em promover um ensino para que todos os alunos, e em especial as crianças com deficiência, sintam orgulho de si mesmas, desenvolvam suas potencialidades, sua capacidade reflexiva,
para que concluam bem todas as etapas de ensino, da educação infantil ao ensino superior, com êxito, né? Para que contribuam com o crescimento da sociedade, sintam-se úteis, capazes, autônomas e façam da sua existência algo bom para si e para o mundo. A todos vocês, jovens com e sem deficiência, a vocês, meus queridos alunos e ex-alunos da graduação de pedagogia, não tenham medo da luz que brilha dentro de vocês. Pois, como diz Nelson Mandela no poema Nossos Medos, nosso medo mais profundo não é o de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos, além de qualquer medida. É a nossa luz, não as nossas trevas, o que mais nos apavora. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, maravilhoso, talentoso e fabuloso? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filho do universo. Você se fazer de pequeno não ajuda o mundo. Não há iluminação em se encolher, para que os outros não se sintam inseguros quando estão perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós. E conforme deixamos nossa luz brilhar, inconscientemente, damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Então, com essas palavras de Mandela, eu desejo a todos e todas um evento muito proveitoso, né? E que ao concluir saiam dele assim cheios de garra, de muita alegria, para continuar a lutar junto também com as pessoas com deficiência, a termos uma sociedade mais inclusiva, mais humana. Muito obrigada. Ai, gente, que coisa linda. A Guacira tá chorando aqui. Não era a intenção, socorro. Ai, mulher, muito obrigada. Suas palavras foram maravilhosas. E eu acho que tá todo mundo aqui no chat te chamando de encantadora, maravilhosa. Muito obrigada. Eu acho que eu não teria pensado em uma abertura mais perfeita para o nosso evento, Guacira. Você é demais, meu amor. Gente, e quando eu tô aqui com os olhos lacrimejando, eu vou colocar agora, vou compartilhar com vocês agora o nosso pequeno vídeo, tá? Pra gente. A gente vai ver agora a história de Ian. É uma história bem curtinha, um vídeo bem curtinho, tá? Nós vamos compartilhar com vocês. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, tá? Que deixassem só as meninas intérpretes por enquanto com o vídeo, tá bom? Para não travar para o pessoal. Pode ser? Para deixar só as intérpretes no vídeo. Eu vou ficar com vocês até o final, tá? Muito bem. Porque você é nossa. Tá bom. Vamos iniciar agora o vídeo, gente. É isso, eu tô nervosa, tô tão feliz que tô nervosa. Deixa eu tentar aqui tirar meu áudio.
Pessoal, acho que Socorro teve algum problema com a conexão. Vamos aguardar, né? Ela retornar para a gente dar continuidade. Isso, gente, vamos só aguardar um pouquinho, tá? E o Socorro vai voltar e aí a gente retoma. Só um minutinho. Pessoal, enquanto o Socorro vai retomando a conexão, eu vou deixar aqui no link, nos comentários, o link para o vídeo, como a professora Guacira sugeriu, tá? Para quem quiser olhar em um outro momento, conseguir assistir o vídeo completinho, sem nenhum problema com conexão. Olá, boa tarde. Deu algum problema aqui comigo e eu não percebi que tinha parado a transmissão. Desculpa, gente, me perdoem. A conexão aqui para mim estava normal, o vídeo rolou normal e eu só percebi agora quando eu fechei o vídeo. Eu gostaria de pedir 1,5 milhão de perdão a vocês, tá? Eu vou estar colocando aqui no chat o link do vídeo, tá? E, mais uma vez, me desculpem, gente, por favor. Acredito que não seja nada de anormal acontecer esse tipo de coisa, mas a gente nunca quer que aconteça, né? Mas é isso. Eu gostaria de anunciar agora os nossos 4 estagiários, Terezinha Mello, Ingrid, Yuri e Anelisa, tá? Terezinha, Ingrid e Yuri, eles são estudantes de pedagogia aqui da UFRN, e Anelisa, ela é formada já em pedagogia, ela é graduada por outra universidade. Aninha, desculpa que eu esqueci a tua universidade agora, tá? Ana e eu fomos colegas de estágio em escolas municipais aqui de São Gonçalo do Amarante. E dizer que é um prazer ter vocês aqui nesse momento. E é isso, gente. Vamos agora ouvir, né?
essa partilha que os nossos colegas vão fazer para mim. Se for possível, eu gostaria de dar uma ordem para vocês, para a gente não falar todo mundo junto ao mesmo tempo, tá bom? Pode ser o Yuri, depois a Terezinha, depois a Ana e a Helenice, pode ser nessa ordem, gente? Vocês concordam? Pronto. Pode sim, pode sim. Aí, eu gostaria de pedir para vocês também, nós estamos com colegas que estão com problemas de conexão, tá? Então, deixar só nosso intérprete e o Yuri com o vídeo ligado, tá bom? O Yuri vai ficar com vídeo e áudio, e a nossa intérprete vai ficar com vídeo, pode ser? Tá bom? Vou desligar o meu áudio também, e aí... Certo? Valeu, gente. Muito obrigada. Vamos dar início com a fala do nosso colega Yuri. Yuri, se apresente, diga onde você estagiou e vai lá, manda ver, arrasa. Faz teu nome, Yuri. Vamos lá, vou fazer nosso nome. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo, né? Ótimo. Eu me chamo Yuri Dantas e já estou no 8º período de pedagogia do noturno, né? Eu comecei a estagiar logo no início do curso mesmo. Acho que com 2 meses de aula já estava em campo, né? Foi na educação infantil, no CMEI Vilma Dutra. Muitos colegas aqui da pedagogia na UFRN tiveram essa oportunidade naquela escola, tanto como estágio da própria prefeitura e também pelo PIBID, né? Então, foi a minha primeira experiência. Me ouvem melhor, pessoal? Espera aí. Ainda está baixo o meu áudio? Ainda está baixo? Tá bom, né? Valeu, professor. Yuri, agora melhorou bastante. A gente tem uma ilusão... Tira fone, coloca fone, aí a gente fica... essa ilusão que a gente tem com cada celular, que a gente pensa que colocando o fone vai ficar melhor. Na verdade, o fone ele diminui o ruído externo, mas ele também deixa o som um pouco baixo. Ok. E quando eu entrei no curso de pedagogia, eu não tinha dimensão da realidade que era trabalhar com as pessoas com deficiência, né? No caso, os alunos com deficiência. E aí caí de paraquedas nessa, né? Eu ainda não havia cursado a disciplina de educação inclusiva, né? Fui aluno da professora Lúcia Martins, não tive a honra de ser aluno da professora Guacira, mas fomos levando, né? E uma coisa que a professora Guacira falou há pouco é justamente que, às vezes, quando nós vamos falar sobre nossos estágios, a gente acaba pecando por dar ênfase às nossas dificuldades e, às vezes, esquecemos de enaltecer as nossas práticas exitosas, né? Antes de começar a falar, quando eu me propus a estar participando desse momento, eu lembrei muito de uma frase que o Paulo Freire escreveu e que mesmo antes de eu entrar na graduação já tinha visto e sempre me chamou a atenção, que diz o seguinte: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. E depois de 4 anos eu consegui entender que isso a gente pode aplicar em tudo na nossa vida e, inclusive, as pessoas com deficiência. O nosso trabalho com os estudantes com deficiência, né? Pois sabemos que quando a gente chega numa escola, jovens, sem muita experiência, na maioria das vezes, não há manual que consiga nos direcionar de forma uniforme. Nós temos a legislação, nós temos as orientações do poder público, nós temos as regulamentações de cada instituição, mas
eu costumo dizer que os nossos alunos com deficiência são uma caixinha de surpresa. Eles não vêm com manual. Então, a gente vai realmente aprendendo a caminhar, caminhando. E aí foi quando eu tive realmente o meu primeiro contato com pessoas com autismo. E aí a gente vai conhecendo as demais deficiências, né? As que nós podemos dizer mais comuns: o autismo, síndrome de Down, a pessoa surda, a pessoa cega ou com baixa visão. E a gente vai se aprofundando nesse segmento, né? A maioria dos estágios que nós vamos, principalmente no segmento público e no privado, posso dizer também, quando não é para se auxiliar na educação infantil, é para acompanhar essas crianças com deficiência em todos os segmentos de ensino da educação básica. Eu comecei na educação infantil, como eu já falei, fui para o Fundamental Anos Iniciais, onde também tive uma experiência com uma criança que tinha síndrome de Down. Depois fui para os anos finais, atuando no 6º, 7º e 8º ano. E, por fim, agora no ano passado, mais recente, foi quando eu atuei no ensino médio, né, que é uma realidade bem diferenciada quando a gente vai fazer a análise do trabalho pedagógico com esses adolescentes, onde o foco está totalmente em Enem, né, na vida já egressa ao colégio. O que eu posso falar para vocês da forma como eu fui recebido nessas escolas, né, tanto da iniciativa pública como privada, né? Sempre as coordenações pedagógicas e principalmente a pessoa que é a responsável pela sala de recursos multifuncionais, né, que é aquele espaço do colégio onde essas crianças têm um atendimento especializado, e essa profissional, na maioria das vezes psicopedagoga, nos dá as orientações, principalmente a nós e também aos professores, né, os professores titulares, de como proceder com o estudante na sua especificidade, né? No ano passado, também tive a oportunidade de ter esse trabalho na própria sala de recursos multifuncionais, onde nós, na instituição na qual eu trabalho hoje, prestávamos um serviço de assessoria aos professores, né, os licenciados em outras áreas. Eu estou passando a mão aqui porque está muito calor, pessoal. Se eu ligasse o ventilador, aí não ia dar problema no meu som. Mas, como eu estava falando, fazia esse trabalho de assessoria com os professores e também os atendimentos especializados individuais, né? E justamente são aqueles atendimentos que nós fazemos com os estudantes no contraturno da sua aula regular, né? Então, eu já fazem 4 anos, vai fazer agora, já estou no meu 4º ano nesse trabalho, exatamente com as pessoas com deficiência. A gente se comove muito com esse trabalho, a gente também se estressa muito, né? Eu enfatizo isso, porque nós, com toda a nossa boa vontade de exercer a nossa função, sabemos das nossas limitações enquanto instituição, nós sabemos que a legislação que nos ampara é a mesma que muitas vezes nos empata em algumas atitudes, ou seja, muitas vezes a gente se vê preso a algumas ações porque a própria legislação não nos permite tomarmos certas atitudes que talvez fossem mais adequadas. Mas isso a gente vai se adaptando, né? Acho que a palavra adaptação, ela anda junto com a inclusão, né? A gente não inclui sem adaptar. Até porque, quando a gente vê as capacidades específicas de cada sujeito, nós temos que entender que é preciso fazer um trabalho de adaptação para que ele alcance de melhor forma aquilo que é proposto pela escola regular, certo? Bem, no meu trabalho com a adaptação, principalmente das atividades, né, e foi um dos maiores problemas que eu encontrei quando ainda estava no meu 2º ano de estágio,
e acho que o que eu vou falar aqui, muitos de vocês vão se identificar quando, por exemplo, a gente chegava numa sala de aula e não tinha atividade para o estudante. O professor de biologia, de ciências, enfim, de qualquer disciplina, de qualquer componente curricular, chegava em sala e, eu não vou fazer, ou eu não fiz porque eu não sei, porque eu dou aula nessa escola, dou aula em outra, eu tenho X aulas, né, na minha carga horária semanal, então eu não tenho como parar, né, para poder fazer esse trabalho individualizado para o meu aluno. Mas nós temos consciência que esse aluno deficiente, ele também é tão aluno quanto os demais alunos da sala regular, né? Então, eu acho que foi, em todo esse período, o meu maior desafio, né, como profissional, como estagiário e hoje já como contratado, né, já não sou mais estagiário, nesse segmento, né, com esse trabalho, mas também consegui aprender bastante com os professores, né? Muitas vezes a gente fica esperando que o profissional ele chegue já com o papel pronto. E aí eu também tive que trabalhar em mim mesma a questão da empatia e perceber que esse trabalho ele é uma construção. Então, na hora que o profissional chega para nós e diz que eu não sei fazer, eu não tenho conhecimento, eu não trabalhei com isso, eu não estudei isso na graduação, é uma coisa que eu escuto muito, né? E realmente, aí a professora Guacira há de concordar conosco, que o currículo da graduação, ainda assim na pedagogia, é muito pobre no sentido da inclusão. E nas demais licenciaturas, é a mesma coisa, né? Acho que só há, me corrijam se eu estiver errado, a disciplina de educação inclusiva, né? Então, como é que em 60 horas, num curso de 4 anos, um professor de matemática, por exemplo, vai sair preparado para poder dar aula a um aluno que tem autismo e muitas vezes acarreta mais de uma comorbidade, né? Ou mais de uma deficiência. Então, são coisas que realmente só a prática vai poder nos dar essa bagagem, essa experiência, né? Daí eu volto mais uma vez quando eu li no início que ninguém caminha sem aprender a caminhar, ou seja, o nosso aprender a caminhar é caminhando, né? Numa linguagem mais popular, a gente já pega o bonde andando e vamos embora, né? Segurando na mão de Deus e indo, né? Às vezes acertando, às vezes errando, né? Então, eu acredito que essa é uma das nossas maiores dificuldades, mas que também é um trabalho muito prazeroso, né? Eu lembro que quando eu entrei na graduação, um dos meus maiores medos era, meu Deus, como é que eu vou ensinar um menino a ler? Eu lembro que eu comecei a ler com 4 anos de idade. E aí eu me recordo muito bem a forma como a minha professora me ensinou, né? Aquela questão das famílias silábicas e etc. E que na nossa graduação a gente vê que não é só essa maneira e que existem outras formas de também alfabetizar. Imaginem só alfabetizar uma criança com deficiência, né? A criança, o aluno, de um modo geral, quando a gente consegue um avanço com ele, nem que seja a escrita do próprio nome, já é um motivo de nos emocionar, já é uma razão para que nós pensemos, poxa, o nosso trabalho vale a pena, né? Mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas incompreensões, ou uma comunicação que às vezes a gente não consegue expressar da melhor forma enquanto escola para a família e vice-versa, a gente não pode esquecer em momento nenhum que o foco não é outro a não ser o aluno, né? E quando a gente vê que esse indivíduo consegue, ao seu tempo, à sua maneira, alcançar aquilo que é possível dentro das suas capacidades, eu acredito que nós já conseguimos alcançar o nosso objetivo. 3 minutinhos, tá? Para completar 15. Oi, é que eu tô falando baixinho. 3 minutinhos para fazer 15, tá, meu amor?
Tá bem, Socorro, obrigado. As calopsitas de Socorro aí dando oi pra gente. É por isso que eu deixo o microfone fechado. Tá bem, Socorro. Obrigado. E nesses 4 anos, eu muitas vezes me perguntei se era realmente isso que eu queria da vida, né? E cheguei a uma conclusão que, por mais que nós estejamos em outros ambientes, por mais que eu escuto muito de alguns colegas, eu vou cursar outra licenciatura para poder sair desse contexto da pedagogia, de muitas coisas que são realmente características do nosso curso. E eu digo a vocês que não adianta. Se a gente entrou na educação para fazer mesmo, é um público que veio para ficar, e que bom que veio para ficar, né? E muitos de nós aqui acho que ainda lembramos que quando a gente começa a estudar a questão da educação inclusiva, essas crianças, esses alunos, eles eram segregados, né? Da própria sociedade que sai da escola, né? Então, que bom que hoje nós podemos dizer que trabalhamos em uma escola que consegue incluir esses meninos. E, digo mais, nós não vamos encontrar a escola ideal, seja ela pública, seja ela privada. Nós vamos nos depararmos com as barreiras do preconceito em qualquer lugar. A barreira do medo, a barreira das dificuldades mesmo, que nós, enquanto pessoas, porque antes de sermos profissionais, nós somos pessoas, então, nessa situação, a gente vai se deparar com esse medo, com essa insegurança, mas tudo isso é superável, tudo isso é possível de reverter e nós conseguimos resolver e alcançar os nossos objetivos, né? Para fechar essa minha fala, eu vou falar aqui rapidinho da minha experiência com um aluno da 3ª série do ensino médio no ano passado, né? O nome dele é Frederico e a gente chama ele carinhosamente de Fred, né? É um aluno que tem síndrome de Down, hoje ele já tem 19 anos, e foi, eu acho que, assim, uma das experiências mais exitosas que eu vou levar por toda a minha vida, né? Ele já vinha na escola desde o 6º ano e ainda numa alfabetização muito lenta, mas em outros aspectos, Fred Fred tem uma noção de mundo muito ampla, né? Os pais dele permitiram a ele não, como é que eu posso dizer, estigmatizá-lo com uma deficiência, né? O trataram como normal, claro, com responsabilidade dentro das possibilidades. Então, ele era um menino, assim, muito descolado, que tinha uma ótima relação, né, com os colegas. E isso, quando eu o conheci, me ajudou muito, né, nesse trabalho com ele. Já pensou, pessoal? Eu, numa turma de 3ª série, numa aula de química, falando sobre ligações iônicas, né? Como é que a gente vai fazer esse trabalho com uma criança com deficiência, seja ela qual for? Então, muito difícil, né? E acaba que, muitas vezes, algumas pessoas nos enxergam como cuidadores, e nós não somos, né? Nós não somos. O nosso trabalho é fazer a mediação do conhecimento do professor titular para com aquele estudante, né? E, para isso, não só o professor, não só apenas o profissional que está ali com aquele aluno, mas também os colegas, a família. É um trabalho construído por várias mãos, né? O que acontece? Fred chegou ao fim do ano lendo, já sem tremer, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de fazer a leitura para outras pessoas, e ele conseguiu, né? Registro aqui que esse não foi um mérito apenas meu, foi um trabalho construído nos últimos 4 anos com outro professor que o acompanhava, que era o professor André, inclusive é nosso colega de graduação, ele não está aqui no momento porque está dando aula remota, né? Mais fácil esse registro. E aí, no fim, ele conseguiu fazer uma prova, né? Construir uma redação e respondeu alguns questionários para fazer o curso superior de gastronomia, né? Hoje, Fred é aluno do curso de gastronomia e consegue desempenhar, talvez de forma muito melhor do que nós aqui,
usa utensílios de cozinha, que faz pratos que não são apenas a nossa culinária comum, né? Entende de vinhos. Então, assim, existe uma coisa nata nele, porque ele realmente gosta de lidar com a alimentação, e aí ele hoje está no curso superior. Olha que bacana, né? Você vê o próprio aluno seguir na escola, né? Ele não passou apenas para cumprir a tabela e fechar o ciclo da educação básica. Né? Então, eu acredito que é um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida foi ter passado pela vida dele, ter deixado um pouco da minha experiência com ele e levado muito comigo para o meu futuro enquanto profissional. Então, com essa experiência, eu quero fechar minha fala dizendo que, por mais que às vezes a gente se torne incrédulo, né, na prática da educação inclusiva, por mais que a gente encontre dificuldades, por mais que encontremos todos os problemas possíveis e inimagináveis também, porque tem coisas que surpreendem, é uma cartola, né? Você tira e toda hora é uma coisa diferente. Acreditar que tudo pode dar certo, né? Então, eu agradeço o convite, viu, Socorro, professora Guacilha, é uma honra estar aqui, né? E dizer a vocês que vamos em frente e em frente, né? Vamos enfrentar na frente tudo aquilo que vem até nós e sempre acreditando no melhor, né? Porque a educação é essa construção, né? É tão bom falar isso para vocês nessa reta final do curso, né? Porque cada um de nós tem as próprias dificuldades, e eu enfrentei muitas no início dessa graduação. Então, hoje, estar aqui falando isso para vocês até me emociona, porque é uma vitória pessoal, profissional e também coletiva, porque sem muitos de vocês, né, que foram de minha primeira turma e amigos que eu fiz nesse período, talvez hoje eu não estivesse aqui falando isso para vocês. Então, sempre que a gente estiver assim, carregado mesmo de muita coisa, procura um colega, sabe? Não tem coisa melhor do que a gente chegar para um colega de profissão, de graduação, e partilhar essas experiências como nós estamos fazendo aqui hoje. Né? Então, agradeço de coração e desejo força a todos vocês e muito obrigado, viu? Agradeço demais. Socorro, a palavra é contigo. Muito obrigada, Yuri, por sua participação. Vamos para a nossa próxima colega. Eu só queria avisar para vocês que nós já passamos de 1 hora de evento, né? E vamos tentar nos limitar. Eu sei que a gente quer. Eu falaria por 2 horas seguidas. Vamos tentar ver se a gente consegue segurar em 15 minutos, né? Que é para dar tempo para a gente bater um papinho legal depois das colocações de vocês, tá bom, gente? Beijo. Vou tentar ser breve. Vou ligar meu vídeo aqui. Boa tarde. Eu me chamo Terezinha. Sou aluna do quinto período de pedagogia. E a minha experiência foi numa creche, na turma de nível 3, com um aluno autista também. E a experiência foi um pouco curta, porque foi já no final do ano que eu peguei essa turma, né? Eu entrei como auxiliar, né? Como todos nós entramos nessas turmas de nível infantil e na maior parte delas, né? E, assim, ele tinha um grau de autismo, digamos que um pouco agressivo. E eu lembro que de início eu fiquei muito angustiada, porque eu estava no segundo período, eu não sabia como lidar com a situação, era uma situação muito nova. Eu tinha chegado para participar de uma turma de nível 4 com uma outra professora, seria uma outra experiência, né? E aí, num determinado momento, perceberam que a outra estagiária, ela não poderia dar conta do trabalho com esse aluno, porque ela tinha limitações físicas por causa de um problema cardíaco, né, que ela sofre. E aí eu fui colocada nessa turma, cheguei lá completamente perdida, assim, sem saber o que eu ia fazer, né? E de primeira, assim, eu passei a observar o comportamento desse aluno e perceber como é que ele ia reagir a essa troca, né? Como é de se esperar, né? Todo aluno autista, ele sofre com quebras de rotina. Então, na primeira semana, ele ficou completamente agitado. E eu lembro, assim, que eu não sabia o que fazer, meu Deus.
Porque nesse nível de autismo que ele se encontra, né, ele sofre, e a maneira como ele expressa esse sofrimento é se jogando no chão, batendo os pés na parede, e rolava no pátio da escola, e não queria de jeito nenhum ficar na sala de aula. E eu me lembro também que essa sala de aula em específico, ela foi adaptada para ser uma sala de aula, mas ela não era uma sala de aula. Então, Clara! esse ambiente era muito quente. Então, ele não conseguia passar muito tempo na sala de aula sem ficar estressado e sem sofrer por causa dessas situações. E aí, eu lembro que eu estava cursando uma disciplina de pedagogia do movimento com a professora Cida. Professora, E as aulas com ela... professora. Alguém quer falar aqui? Posso continuar? Pessoal, eu vou remover a pessoa da reunião. Está atrapalhando. Tudo bem. Dando continuidade, eu tinha aulas de pedagogia do movimento e eu lembro que muitas aulas da professora Cida foram esclarecedoras para saber como lidar com esse comportamento, né? E aí procurei a professora Débora também, que daqui a alguns dias vai dar uma oficina aqui para gente. Ele é uma pura que eu faço rap de fato, eu sou foda. Meus fãs nunca me viram as costas. Eles me chamam, eu sou pegar da style. Quem sabe sobre me sacolando. Vai sol, cinza da Fernando Dó. Eu sou em muito no show. Fala boss, uau. A colo do meu dia tem. Eu vou no stress, eu tenho. Todo mundo fala de mim. Voltando. Pessoal, desculpem o que está acontecendo. Eu estou removendo esse pessoal. Socorro ainda. Você removeu, né? Eu estou removendo, mas eles entram de novo, sabe? Entrou novamente, Socorro. Saiu. Já removi. Eu estou aqui removendo sempre que ele está entrando. Tá complicado. Socorro, socorro. Vamos encerrar essa sala e criar uma nova sala, porque essas pessoas não vão deixar de entrar, elas vão continuar entrando e interrompendo a atividade. Vamos fechar essa sala e criar um novo link. No grapelão! Um momento. Só um momento. Boa tarde. Por favor, Raquel, cria uma sala para mim, que eu estou aqui com esse problema. Manda para o pessoal, tá? Faz esse favor para mim. Agora. O meu nome é Cleiton! Gente, que é isso? Pelo amor de Deus. Eles saíram, mas a gente não sabe, porque como eles já entraram uma vez, então... Enfim, vamos tentar continuar aqui. Se a gente não conseguir, a gente... Sei lá, meu Deus, eu me estressei agora. Nossa, eu quero ir ao banheiro. Gente, é a primeira vez que eu presencio isso. Eu ouvi dizer que estava acontecendo, só que sem brincadeira.
O Socorro, que tal a gente fecha essa sala? Vamos divulgar um novo link para continuar a atividade. A gente divulga pelo WhatsApp e pelo Instagram. Vocês acham que vão ter acesso? Vamos tentar, gente, fazer isso? Não, porque eles não vão parar de entrar. Estão no chat aqui, lotando de Pior mensagem. é que, assim, eu não sei agora quem é que vai. Pronto, Paulo Henrique está pedindo para entrar. Quem será Paulo Henrique? Que quando criar, Não aceita mais ninguém, Socorro. Não aceita mais ninguém, porque quem já estava dentro da reunião não precisa mais de permissão. Exato. Eu vou criar uma nova sala, gente. Vou colocar o link aqui, tá? Rapidão. Socorro, socorro, Adriane. Eu vou te dar trabalho. Socorro lá em Santa Fé, é melhor Todo mundo falando Pensei só por um instante, tô andando até com droga só pra tu me dar um flagrante, revistando minha roupa com a boca que nem louca. Ó, disseram que o Pedro Henrique era da sala. E Surubatão, Braga. Socorro. Identifiquei Surubatão. Gente, calma. A gente vai pôr no fórum do CIGA o link. Pronto. E nos grupos. Tá? Deixa eu... Vou colocar no grupo geral da pedagogia, tá bom? E aí, para o pessoal que é externo... mas aí foi do grupo geral da pedagogia, será que vazou o endereço? Ou será que foi do Insta? Interrompa a gravação, Socorro. Tá rolando a gravação. Eu vou sair dessa reunião, gente, criar outra e mandar no link geral de pedagogia e depois mandar nos nossos grupos, tá bom? Estou encerrando agora. Por favor, vou pedir que vocês saiam e nós vamos providenciar um novo link. Gente do céu. Eduardo, cala a boca. Meu amor, o problema é que ele sai e quando ele entra com o áudio ativado. Será que você não entende isso? Quer vir para cá comigo no computador? Não. Boa tarde. Boa tarde.
Terezinha, você tá vendendo um pão aí pra gente? Tchau, gente. Vou hackear a outra. Olá, pessoal. Vamos aguardar os demais entrarem, né? Para nossa colega concluir a fala dela. Né? Que coisa louca, né? Nunca tinha presenciado uma invasão a uma videochamada. Fiquei perplexo.